Beleza, pessoal? Bom dia. Thiago Rosa aqui, seu numerólogo, para continuar falando de numerologia, continuar falando dessa ciência de autoconhecimento, que eu acredito que um dos propósitos principais da numerologia ter chegado aqui na humanidade, ter chegado para nós, é justamente a gente empregar ela no sentido do nosso autodesenvolvimento, para poder usar esse conhecimento, se desenvolver, conhecer nosso potencial, conhecer o porquê das coisas da nossa vida e caminhar no sentido de um crescimento, caminhar no sentido de um desenvolvimento, de uma prosperidade, de poder cumprir com o nosso propósito espiritual aqui na Terra. Que eu acredito que se você está aqui assistindo esse vídeo aqui nesse canal, você tem pelo menos uma suspeita de que tem algo mais para você fazer aqui. Então muitas pessoas às vezes podem achar que os números, a forma como a gente desenha, representa esses algarismos de 1 até 9, seja somente o símbolo que tinha ali, como se fosse só para diferenciar um do outro, como se não tivesse nada demais. Mas eu acredito que eles estão se revelando um pouco já da sua natureza. E os números, é muito importante na nossa vida a gente prestar atenção no fato de que a gente precisa deles para se localizar tanto no tempo quanto no espaço. Para eu poder lhe dizer, por exemplo, não, o vídeo tem 10 minutos, para você sair da sua casa, chegar na minha casa, leva meia hora. Você vai por tal lugar, você anda tantos quilômetros e chega aqui. Então a gente precisa deles para saber a data que eu nasci, a data que eu vou me casar, para saber a data que as coisas vão acontecer, para saber medir as coisas da nossa vida e conseguir, de certa forma, quantificar e com a quantificação também conseguir chegar numa qualificação. É muito interessante a gente observar isso, a importância dos números na nossa vida, no nosso dia a dia, e entender que eles são uma mensagem. Então, qual é a mensagem por trás da geometria desses algarismos? O número 1 é muito interessante, porque ele, apontando assim para o alto, representa justamente esse direcionamento ao superior. Mas não é no sentido de que a pessoa número 1 seja esse superior. Ela é uma pessoa que tem que ter essa ligação com o superior, seja Deus, seja um cargo de liderança, seja uma função assim mais concreta, mais material, no sentido de levar as pessoas a um novo horizonte. É muito importante para a pessoa número 1 ter em si o entendimento do que é o 9, por incrível que pareça. Onde o 9 representa a preocupação com a humanidade, que a gente já falou no outro vídeo. Se você não viu, te convido a ir lá dar uma olhada. Então a energia número 1 também é associada ao astro Sol, que representa justamente a liderança, o foco, o centro. Então ele está representando justamente essa coluna firme, esse pensamento centrado, direcionado para um propósito que é aquele propósito ali e não vai ter muita brecha para outras opções não. Para ele, o foco é esse, o direcionamento é esse e é para cá que eu vou. Então qualquer pessoa, independente de data, de nome, de como é que seja o seu mapa numerológico, a pessoa pode vibrar nessa sintonia do número 1, estabelecendo um foco e caminhando em direção a ele, recebendo essa energia, essa inspiração que o Sol transmite e realizando na sua vida. Já o número 2 é muito interessante, porque se você observar, ele parece uma pessoa ajoelhada. Uma pessoa ajoelhada, uma pessoa curvada. Infelizmente, muitas pessoas, nessa vibração do 2, caminham no sentido de submissão, sabe? De aceitar tratamento, de aceitar relacionamentos que não são positivos, de aceitar coisas só porque quer ficar em paz, só porque não quer conflito. Mas isso não faz bem para a própria pessoa. E no longo prazo, não faz bem para ninguém. Então esse 2 representa esse gesto de veneração, de respeito em direção ao verdadeiro superior, que é essa força maior do universo, que você pode chamar de Deus, pode chamar de vários nomes, mas assim, uma forma mais simples, que acho que todo mundo consegue começar a compreender essa palavra, Deus, essa força maior, que está presente aí de alguma forma em tudo e todos, essa força maior da vida. Então, o número 2, essa geometria dele representa justo isso, essa veneração, essa humildade, essa ligação também, porque é um número que revela uma inspiração divina, um número que revela uma intuição, e assim caminhando em direção ao 3. Se você observar o 3, ele parece aberto, assim como se fosse tanto recebendo quanto transmitindo uma onda de energia, porque é um número muito ligado justamente a isso, a transmissão, a expressão pessoal, a levar um pensamento, levar uma ideia, levar um conhecimento. A energia do número 3 é a energia ligada à arte, ligada à criatividade, mas devido justamente tanto à sua base quanto o seu topo ser uma forma curva, representa que falta uma firmeza naqueles aspectos ali da vida. Às vezes a pessoa número 3
o pensamento vacila, o pensamento oscila demais. A pessoa pensou uma coisa agora, outra depois, quer fazer uma coisa da vida hoje, quer fazer outra amanhã. E às vezes essa oscilação se apresenta na própria vida da pessoa. A pessoa tem uma dificuldade de ter uma organização, de ter uma firmeza, de ter uma dedicação com as coisas da vida. Até porque a energia número 3 é a energia da criança. Então também não tem muita preocupação. O que a gente deve tomar cuidado é para não ficar uma pessoa frívola, superficial, uma pessoa dissimulada, que só fala o que está pensando, o que está querendo, sem se preocupar. Também não é positivo, mas a gente conseguir usar essa força da palavra no sentido de transmitir esperança. Qualquer pessoa com o mínimo de ligação com o número 3. E caminhando assim em direção ao número 4, a gente vê uma das coisas mais interessantes da geometria dele, além dele ser todo linhas retas, né, que já representa essa coisa da estruturação, é que dentro dele tem uma cruz. A cruz, no significado espiritual, tem um outro olhar que a gente pode fazer em outro vídeo, esse estudo, mas nesse momento vamos olhar para o viés material do que é essa cruz. É justamente o trabalho, é justamente o esforço, o empenho, a dedicação. Que o 3, que é um número ligado à criança, o 4 já é como é que eu vou sustentar essa criança? A vida é só brincadeira? Não, a vida tem o outro polo complementar. E os números sempre vão seguindo essa história de oposição complementar, um em relação ao outro. Então a energia número 4 tem a ver com esse esforço. Agora, o que a pessoa deve tomar cuidado é para não ser um esforço excessivo, para a vida não ser um sofrimento muito grande, para a própria vida não ser um fardo. Tomar um cuidado muito grande para que a vida seja também feliz, possa também aproveitar, possa tirar férias, usar do seu trabalho, usar do seu suor, não só no sentido do trabalho de segunda a sexta, no horário comercial, mas o esforço pela vida. O trabalhar no sentido de cuidar da casa, de ter uma disciplina, de ter uma organização, isso é muito importante. Ter um senso de propósito dentro daquilo que está fazendo. E isso nos leva em direção ao número 5, porque é preciso ter um equilíbrio. Como a gente falou, as férias. O número 5 é o número mais ligado a essa sintonia das férias. É mais ligado ao prazer, ao viajar, ao descontrair, ao expandir horizontes, ao inovar a sua vida, tanto geográfica, quanto intelectualmente, quanto espiritualmente. Então, a energia ligada ao movimento, às férias, às viagens, ligada ao namoro, ligada ao relacionamento no seu aspecto mais concreto. Então, tudo isso está dentro da energia do número 5. E é justamente, a pessoa tem que tomar cuidado, porque a geometria dele revela que às vezes a pessoa vive num ciclo vicioso, se não conseguir achar a saída, que é um caminho de espiritualidade, que é o que representa essa reta superior, que a gente vai reencontrar ela lá no 7, representa a ligação com a espiritualidade. Que às vezes a pessoa, na busca dos prazeres, que é natural, o número 5, se perde em coisas superficiais, em prazeres momentâneos que só alimentam a matéria, não alimentam o espírito, e deixa de lado algumas prioridades que poderia ter também. Infelizmente, o ciclo vicioso é muito poderoso. Então eu realmente falo de mim também, a gente procurar esse desenvolvimento em direção à espiritualidade. Encontrar essa escada, encontrar essa saída, encontrar essa porta que eleve a gente a nível de sentimento, em nível de pensamento, em nível de comportamento também, para poder realmente viver o prazer da vida. Porque tem prazeres que na hora é muito bom e semana que vem não é tão bom assim. Ou às vezes, no outro dia de manhã, aquele prazer de ontem vira uma ressaca. Então, tenham cuidado com isso aí. O 5, como ele está ligado muito a esse prazer da matéria, esse prazer do corpo, é interessante, porque leva em direção ao 6. Que a geometria dele, para mim, uma das mais significativas, uma das mais interessantes, porque já revela o que aparentemente é uma mulher grávida. A gente vê, parece, né, direitinho, uma mulher grávida. Então esse sentimento, né, de ter uma ligação afetiva com outra pessoa, esse sentimento de ter uma ligação emocional muito profunda, muito séria, e entender também que o número 6, esse número que remete a gente a toda essa esfera da família, essa esfera da emoção, revela para a gente prestar atenção no nosso coração. Como eu falei no outro vídeo, é a consciência indo até o coração, prestando atenção no que está acontecendo lá. Então a gente fazer essa observação, não deixar predominar um sentimento de inferioridade ou superioridade, não deixar predominar um sentimento de que só eu sei, e tampouco deixar predominar um sentimento de hiperresponsabilidade, porque é uma virtude do 6, essa de se responsabilizar, cuidar, zelar, preservar a harmonia, porque muitas vezes é que um pai e uma mãe tem que fazer, muitas vezes é isso que
é necessário, é requisitado deles. Então a pessoa dentro dessa sintonia entender que não dá para resolver todos os problemas. Entender que tem coisas que só o tempo. Entender que tem coisas que tem que desenvolver daí uma fé. Onde essa caminhada em direção à fé já é a vibração do número 7, que representa justamente essa ascensão retilínea e uniforme quase até a espiritualidade lá no alto. Subindo uma ladeira, que é um esforço contínuo. É muito interessante uma pessoa número 7, porque são pessoas tranquilas no sentido do seu progresso material, do seu progresso espiritual, intelectual. São pessoas que conseguem manter um ritmo bom de trabalho, de desenvolvimento. E são pessoas que têm que realmente zelar, procurar, preservar para ter uma rotina que permita o estudo, permita a análise, permita o exame, permita parar para meditar. Isso é muito importante para o número 7, parar para meditar, compreender, entender, estudar as coisas. Muito fundamental, porque é isso que conduz a ter também uma mente equilibrada, uma mente tranquila, uma mente que possa realmente perceber a existência desse mistério do universo e ter fé de que as coisas podem dar certo. Perceber os milagres que às vezes a nossa própria vida, nossa própria existência material, se a gente prestar atenção, pode ser um milagre e sentir que é possível. Mas também ter um cuidado, porque às vezes essa busca de viver em paz, de viver tranquilo, de viver assim sem perturbações e só no equilíbrio, às vezes a pessoa número 7 ela se isola demais. E por ser uma vibração muito ligada ao mental, às vezes a pessoa pode ter um pouco de transtorno mental, sabe? Angústia, ansiedade, preocupação. Então, tem um cuidado muito grande com o nosso pensamento, para manter ele em paz. Fazer o que for preciso, entender como ficar em paz dentro do nosso pensamento. Tá? Muitas vezes isso vai exigir um comportamento que aí leva a gente em direção ao 8. Que muitas pessoas olham para ele e pensam, o símbolo do infinito. Mas eu penso muito mais no sentido da gente pegar um conhecimento que adquiriu na etapa anterior, realizar algo com ele, algo concreto, e perceber como eu posso aperfeiçoar e fazer novamente. E estar sempre num ritmo de autoaperfeiçoamento. Porque muitas pessoas que estudam numerologia pensam, que o número 8 automaticamente configura, confere uma realização material, uma prosperidade, uma riqueza financeira. Mas isso é uma consequência de muitos dias de trabalho. Tá? Então é possível sim, mas exige muito esforço. Então essa continuidade da batalha de realmente se realizar, de usar seu conhecimento de uma forma sadia, de uma forma positiva. O número 8 também está remetendo a esse pontinho central aqui que somos nós. Que o domínio que eu consigo ter das coisas é só de mim mesmo. Não consigo dominar o clima, não consigo dominar o que vai acontecer depois que eu fizer isso, isso e aquilo. Eu consigo me dominar. Então a gente saber lidar com as coisas como estão acontecendo. Isso é fundamental no número 8. Para poder realmente prosperar, por exemplo, uma empresa é variável, é imprevisível. O mercado, o que as pessoas vão estar interessadas, o que as pessoas vão querer consumir, vão querer ter, por exemplo. Então a gente está sempre se adaptando e se aperfeiçoando e sempre ligado no que está acontecendo ao nosso redor. E outra coisa fundamental, interessante a gente observar a complementaridade que os números vêm apresentando um para o outro. Então essa prosperidade material que existe na vibração do 8 depende da generosidade que é o 9, a doação, a entrega, o fazer pelo mundo, fazer pelo outro, fazer o que os outros estão necessitando, porque o 9 ele representa justamente como se fosse uma pessoa com o braço esticado assim, ofertando algo a outro. Então examina aí o que você tem a oferecer, porque é isso que vai lhe fazer prosperar. Examina o que você tem a oferecer, porque é aí que você vai se destacar como liderança, que é o 1. Então os números eles sempre estão se harmonizando, sempre estão se auxiliando. Então veja aí dentro do possível que mudança você pode fazer, porque o 9 também remete a uma espiral ascendente. Só que para escalar essa espiral e subir na nossa vida, e se desenvolver, e crescer e ser uma pessoa melhor, é preciso modificar muitos sentimentos. É preciso ter uma bagagem leve. Então o 9, pessoas ligadas nesse número, são pessoas que passam às vezes um choque emocional para superar certas coisas. Mas com esse choque consegue aprender, consegue auxiliar, consegue movimentar e fazer uma diferença na humanidade. O 9 tem muito a ver com isso. Então espero que isso tenha te ajudado a entender um pouco mais os números e a gente continua aqui estudando. Até a próxima.